Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Carol Bazo e hoje a gente vai falar sobre pregação, uma das pregações mais famosas da história e que eu sou apaixonada. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, se você curte, compartilha, manda o link para seus amigos no WhatsApp. Às vezes a gente assiste tanto conteúdo besteira. Consome coisa boa, consome conteúdo, história da igreja, vai ser bom pra você. Então pega aí e compartilha, faz isso aí, por favor. Talvez vocês vão me achar meio dark, porque eu disse que eu sou apaixonada por essa pregação aqui, que é a famosa pregação do Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Nossa, essa era uma boa pregação pro Halloween. Mas eu realmente gosto. Esse foi um dos primeiros contatos que eu tive diretamente com obras e sermões do Edwards. E eu acho que você devia gostar também. Eu quero te convencer a gostar dessa pregação. É uma pregação sobre o inferno. Se você não conhece nada do que eu tô falando aqui, nunca ouviu falar de Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, nunca ouviu falar de Jonathan Edwards, eu vou te explicar. Essa é uma das pregações mais famosas da história, porque ela fala sobre o inferno, ela é dark. Quem já ouviu falar sabe que o Edwards pregava e as pessoas sentiam que o inferno ia se abrir debaixo delas, ele não conseguiu nem terminar a pregação. Então ela é uma pregação, vamos dizer assim, infernal. Não, ela não é infernal. É que o pessoal zoa muito, mas ela não é infernal. Ela fala sobre o inferno, mas ela é linda. Ela é lindamente feia, ela é feiamente linda. Porque o Edwards vai falar de coisas trash, só que de uma forma tão bem colocado que pessoas sentiam coisas na hora, né? Claro que tem a questão do Espírito Santo, mas ele colocou muito bem, ele convence muito a gente do quanto a gente é mal. Antes de trazer os trechos, os meus trechos favoritos dessa pregação, eu quero te contar um pouquinho a história dela. Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, esse título bem comprido, é bem comum na época, esses títulos gigantes. É o título de um sermão que o Edwards escreveu, ele preparou. Primeiro ele pregou na congregação dele, não teve muito efeito, e aí ele é convidado para pregar em uma outra congregação. Então ele é tipo o pregador convidado lá em Enfield, que é onde acontece, né, todo aquele turbilhão que já é o início de um avivamento. Já está acontecendo focos do que a gente vai ver que é o primeiro grande despertamento nos Estados Unidos. O sermão finalmente é publicado, então a gente tem a versão dele escrita, impressa, ele é publicado em 1741. Inclusive, se você quiser, aqui no Brasil, a gente tem disponível esse sermão no formato de livro. Aqui nesse livro da CPAD tem esse sermão e outro sermão do Edwards, que são muito bons também. Então tem duas coisas interessantes sobre a história desse sermão, é que primeiro, o Edwards escreveu muito bem, eu vou mostrar para vocês o quanto que ele escreveu. Então tem a participação dele como um cara muito bom na questão da escrita. Mas a segunda coisa é que era um sermão que já estava preparado, que aí ele vai pregar em outra congregação e de repente acontece essa reação da congregação, pessoas chorando, convertendo, e é muito engraçado que ele não consegue terminar o sermão. Ele não termina, e aí aquele fundus todo, as pessoas chorando e tudo mais, aí fala que ele e outros pastores ficam do lado de fora, e à medida que as pessoas vão saindo, eles vão, vamos dizer assim, continuando a pregação, pregando o evangelho e consolando as pessoas no evangelho. Então é um retrato, é famosa por causa desse evento propriamente que aconteceu naquela congregação e porque faz parte desse primeiro grande despertamento. Mas então vamos à pregação. O título dela já diz muita coisa, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Muita gente acha que essa é uma pregação só sobre o inferno. O Edwards está falando de um Deus que é bravo, que é mau, que vai mandar todo mundo para o inferno e tudo mais. E embora tenha um pouco desse aspecto, se você ler a pregação toda, eu acho que você vai concordar comigo, ela não é exatamente sobre o inferno. Ela é muito mais sobre a pecaminosidade do homem e como que Deus é justo em mandar pessoas para o inferno. Se eu fosse trocar essa pregação, eu diria, Edwards, deixa eu te dar uma dica. Vamos colocar assim, pecadores nas mãos de um Deus justo, ou de uma ira justa, porque o retrato que ele traz da humanidade, de como que o homem é digno do inferno por causa da sua maldade, é incrível. E tem outra coisa nessa pregação que eu achei fantástica quando eu li a primeira vez. Por mais que ela seja uma pregação negativa e pesada, e ela é, quando eu li a primeira vez, eu me senti assim meio que sendo esmagada, assim, nossa, não sobrou nada de mim aqui. Por mais que ela seja negativa, ela tem um fio positivo que se chama a misericórdia de Deus. Em vários trechos da pregação, o Edwards fala da mão misericordiosa de Deus, ou a mão contenciosa de Deus, a mão que contém a ira, a mão que contém o juízo. Porque para pensar, o tanto que a gente é pecador e o tanto que Deus é justo, era pra gente ser lançado no inferno, tipo, agora, sem misericórdia. E isso ainda não está acontecendo. Então tem uma misericórdia de Deus. Então se a gente dissesse que essa pregação, esse sermão de Edwards é um quadro escuro, pintado com tons escuros, dentro do quadro a gente vê umas linhas de tons claros, que é essa misericórdia de Deus, que o Edwards
sempre apresenta. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo são alguns trechos, meus trechos preferidos que eu quero ler aqui pra você. Já no comecinho tem esse trecho que eu gosto, olha como ele fala. Eles estão sujeitos a cair sozinhos, sem serem lançados pela mão de outrem. Assim como aquele que anda ou está em solo escorregadio não precisa de nada mais do que o próprio peso para tirá-lo ao chão. Então nesse comecinho ele tá falando que o homem pecador não é que Deus empurra ele pro inferno, não é que Deus empurra ele para cair. É que o peso do pecado dele é tão grande que ele é como alguém que está andando num solo escorregadio, que a qualquer momento pode cair. Porque esse é inclusive o tema da passagem principal que o Edwards usa nesse sermão, que é Deuteronômio 32:35, ao tempo em que resvalar seu pé. Então é essa sensação assim que o nosso pecado faz com que a gente a qualquer momento possa cair, escorregar e ir para o inferno. O homem com seus pecados está sujeito a isso o tempo todo. Então percebe como que o Edwards vai usar muitas figuras de linguagem aqui no sermão. Outro trecho que é bem famoso é esse aqui. Achamos fácil pisar e esmagar um verme que vemos rastejando pelo chão. Do mesmo modo que é fácil cortarmos ou chamuscarmos uma linha fina, pelo qual algo se dependura. Assim é fácil para Deus, quando lhe apraz, lançar os inimigos ao inferno. Outro trecho. Os ímpios merecem ser lançados no inferno, de forma que a justiça divina nunca permanece no caminho. Deus não faz objeção contra, a qualquer momento, usar o seu poder para os destruir. Pelo contrário, a justiça clama em voz alta por um castigo infinito de pecados. O Edwards está desenhando para nós o que é o homem pecador e o que é a justiça de um Deus forte e poderoso. Lembra que eu falei da mão misericordiosa de Deus? Olha esse trecho aqui. A espada da justiça divina é brandida a todo momento sobre a cabeça dos ímpios e não é nada senão a mão misericordiosa, arbitrária e a mera vontade de Deus que a segura. É bem interessante como o Edwards também está se dirigindo para o homem não convertido. Olha esse trecho. De maneira que todo homem não convertido pertence apropriadamente ao inferno, e para lá ele está destinado a ir. É o lugar que a justiça, a palavra de Deus e a sentença da sua lei inalterável o designaram. Agora a gente vai ver por que é pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha esse trecho. Deus está excessivamente mais irado com muitos que hoje estão na terra, sem dúvida, com muitos que hoje estão nessa congregação, que podem estar tranquilos, muito mais do que está com muitos que agora estão nas chamas do inferno. O tempo todo na pregação o Edwards faz isso. Tem muita gente aqui na congregação que está tranquilo, que está achando que isso não é com ele. Mas uma hora a ira de Deus vem. Ainda falando sobre a ira de Deus. A ira de Deus arde contra eles, a condenação não dorme, o inferno está preparado, o fogo está pronto, a fornalha está quente para os receber. As chamas ardem e reluzem, a espada resplandecente está afiada e paira sobre eles, e o inferno abriu sua boca sobre eles. Olha esse trecho agora. O diabo está pronto para se lançar sobre eles e agarrá-los como algo que lhe pertence. Os demônios os observam, sempre junto deles, esperando por eles como ávidos leões famintos. Se Deus retirasse a mão pela qual eles estão contidos, no momento eles voariam sobre as pobres almas. Muitas vezes a gente pensa que a questão do inferno e de Deus lançar homens para o inferno tem a ver com Deus ser mau e não do homem ser mau. E o Edwards vai esclarecer num trechinho aqui. Olha o que ele fala. Há na alma dos ímpios esses princípios infernais reinantes. Existem esses princípios corruptos em poder reinante sobre eles e em plena possessão deles, que são sementes do fogo do inferno. Então o homem não convertido, ele praticamente nasce pertencendo ao inferno. Ele tem sementes do inferno dentro dele. Não é que Deus é mau enviando os homens não convertidos para o inferno. É porque os homens não convertidos já pertencem ao inferno e têm a semente do inferno dentro deles. Outra frase desse sermão que eu acho incrível. Edwards fala assim, bem simples. Deus é horrivelmente provocado. Os pecados dos homens não convertidos no mundo provocam Deus. E Deus é terrivelmente provocado. E não é que Deus é provocado, tipo assim, irritadinho. Não, Deus é blasfemado. Muitas vezes quando a gente fala de inferno, de céu, pessoas irem para o inferno, a gente sempre está pensando no bem-estar das pessoas no mundo. Mas a gente nunca pensa no bem-estar de Deus, que é o ser mais importante do universo, que está sendo terrivelmente provocado. E agora uns trechos bem coach do Edwards para você. Vou ler. Não fora pelo prazer soberano de Deus, a terra não o suportaria por um momento, pois você é um fardo.
O sol não brilha de boa vontade sobre você para lhe dar a luz, a fim de você servir o pecado e a Satanás. Não é de boa vontade que a terra produz sua safra, para você satisfazer suas concupiscências e ser o palco para sua maldade. O ar não serve de boa vontade de respiração, para manter a chama da vida em seus órgãos vitais, enquanto você gasta a vida a serviço dos inimigos de Deus. O mundo o vomitaria, se não fosse pela soberana mão de Deus. Gente, isso aqui é evangelho para o homem pecador. A verdade é que ninguém te suporta, nem o mundo, nem o ar, nem o sol, nem a terra, porque você vive blasfemando contra Deus. Então não é só que Deus está sendo terrivelmente provocado, até a criação está sendo provocada. E você é um fardo, o homem pecador é um fardo, não só para Deus, mas para o mundo. Deus, Ele é de olhos puríssimos para ter de suportá-lo em seu campo de visão. Então o Edwards deixa muito claro o nível da santidade de Deus e o nível terrível da pecaminosidade do homem. Você é 10.000 vezes mais abominável aos seus olhos que a serpente venenosa mais odiada aos nossos. Você o ofendeu infinitamente mais que um rebelde teimoso já tenha ofendido um príncipe. Não há outra razão a ser dada porque você não caiu no inferno desde que se levantou hoje de manhã, senão a mão de Deus que o sustentou. E aí agora, um pouco mais para o final, a gente vê como o Edwards faz o arremate evangelístico, né? Ele fala assim, esse assunto medonho, porque é medonho, serve para despertar as pessoas não convertidas dessa congregação. Olha que legal. Às vezes a gente vai pregar na igreja, a gente pensa que é todo mundo convertido. Edwards, como um bom pregador e pastor, sabia que tinha gente ali que não era convertida, então ele fala exatamente isso. O que você ouviu é a situação de todo aquele que está fora de Cristo. Ele prega o evangelho. Hoje, Deus, e aí finalmente, depois de descrever inferno, descrever a pecaminosidade humana, a justiça de Deus, a santidade de Deus, ele abre a porta da misericórdia. Hoje Deus está pronto para ter pena de você. Este é o dia da misericórdia. Hoje você pode clamar com um pouco de ânimo para obter misericórdia. Hoje você tem a oportunidade extraordinária, o dia no qual Cristo abriu escancaradamente a porta da misericórdia, chamando e chorando em alta voz pelos pobres pecadores. Eu gosto muito dessa pregação do Edwards e tá aqui o motivo. A primeira vez que eu li ela, eu me senti sendo colocada no meu lugar. Às vezes o dia a dia, as mentiras que a gente mesmo cria, que o diabo nos fala, que o mundo nos fala, de que a gente é muito bom, a gente vai se tornando egoísta, a gente vai se achando o melhor do mundo. Pregações como essa sobre o evangelho, que falam o evangelho, um aspecto do evangelho, né? A pecaminosidade humana nos coloca no lugar. Eu me senti sendo colocada no meu lugar. Então é uma pregação que fala da verdade do lugar do homem, de quem é o homem. E, ao mesmo tempo, é uma pregação que fala sobre a realidade do inferno e a realidade da justiça de Deus, que são assuntos que às vezes a gente joga para debaixo do tapete. Se você não acredita em inferno como um lugar literal, você está em problema. Se para você inferno é só uma palavra que sua mãe grita quando bate o pé, tipo inferno, você está com problemas, porque inferno é algo real. Se você é cristão, está na Bíblia. E por mais que seja um assunto que seja difícil de trabalhar, a gente precisa trabalhar ele. Então é um tipo de pregação que traz realidade. É uma pregação que é pesada, mas o evangelho é pesado. É uma pregação que escandaliza, que pode gente ir embora da sua igreja se talvez você pregar, que pessoas podem ficar ofendidas e realmente isso pode acontecer, mas o evangelho é ofensivo. O evangelho é escandaloso. A verdade sobre o homem ofende o homem. Então, para mim, essa pregação são doses que a gente precisa tomar sempre. O evangelho é uma coisa que a gente precisa ouvir sempre, porque a gente esquece quem nós somos. A gente esquece que Deus é um Deus de olhos puríssimos. A gente esquece que o inferno é real e por isso que a gente não prega o evangelho para as pessoas. Que aquelas pessoas podem ir para o inferno se não conhecer sobre Deus e se arrependerem. Mas para terminar essa pregação, eu quero ler só o finalzinho dela, que é um trecho que eu amo, que é um trecho, inclusive, se você trabalha com ministério infantil ou você conhece alguém que trabalha com ministério infantil, encaminha esse vídeo para essa pessoa. Esse trecho do Edwards pode ser uma ótima plaquinha para a porta de onde é a salinha das crianças. Olha o que o Edwards diz no final, porque é o seguinte, o Edwards é um cara que ele prega para todos os públicos. Então ele está ali no púlpito, ele está falando, aqueles que não são convertidos dessa congregação, essa é uma mensagem para os jovens, essa é uma mensagem para os velhos. E aí, finalmente, ele se dirige às crianças. Olha que legal. Ele não está pregando só para acadêmico, para quem é grande. Ele se volta para as crianças também no final da pregação. E ele diz assim,
E vocês, crianças, que não se converteram, não sabem que estão descendo para o inferno a fim de suportar a ira terrível daquele Deus que hoje está irado com vocês dia e noite? Vocês ficarão satisfeitos em serem filhos do diabo quando tantas outras crianças na terra são convertidas e se tornaram filhos felizes do Rei dos Reis? Imagina isso numa plaquinha na porta do Ministério Infantil, bonitinho, né? Isso é uma crítica pessoal minha, que muitas vezes o Ministério Infantil a gente só fala do amor de Deus e tem que falar mesmo. E às vezes a gente está mentindo para as crianças, a gente está omitindo a realidade da queda do homem, do pecado, do diabo e do inferno, que é real. Então o Edwards não sobrou para ninguém, até as crianças receberam nessa noite. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer a sua companhia. Eu sei que esse é um tema muito polêmico e eu acho que você deveria estudar sobre isso. Depois eu tenho até umas indicações boas de materiais sobre a questão de ira de Deus, inferno, é um assunto que a gente tem que estudar. Aproveita e assiste os outros vídeos que a gente tem aqui no canal, tem sobre a vida do Jonathan Edwards, tem muita coisa legal, vai na playlist. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar seu recadinho aqui embaixo. Ah, pera aí, tem um negócio que eu esqueci de falar em defesa de Jonathan Edwards. Todo mundo acha que ele é um cara bravo, um cara que fala do inferno, que ele é terrível e tudo mais. Deixa eu só te explicar uma coisa. Pecadores nas mãos de um Deus irado é uma filetinho assim do que é Jonathan Edwards. Na verdade, o Jonathan Edwards é conhecido muito mais como o cara do amor. Inclusive, ele tem uma pregação chamada O Céu é um Mundo de Amor. Então ele é o cara que fala da beleza de Deus, do amor de Deus. Para ele, o resumo de quem Deus é uma pessoa cheia de amor. Então se você vai terminar esse vídeo e começar a achar que o Jonathan Edwards é chato, é ruim, só fala de inferno, e vai começar a falar muito mal dele, falar mal de calvinistas, para com isso, tá? Porque ele é o cara do amor, ele é o cara da beleza de Deus, da transformação dos afetos, das afeições. Isso é muito mais do que ele é. E a gente não pode desprezar, inclusive, essa questão do inferno também. Até a próxima. Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal. Mas antes, sempre fazer os recados. Às vezes a gente assiste tanto conteúdo besteira, né? Só consumismo e tudo mais. Assiste coisas de história da igreja. Interessante, né? Primeiro que era um... Então tem muito... Por mais que ela seja uma pregação... Já no comecinho ele fala... Interessante, né? Assim como aquele que está ou anda em solo escorregadio, não precisa de nada... Não, tô lendo feio, vou ler de novo. Eles estão sujeitos a cair sozinhos, sem serem lançados pela mão de outro. Porque, inclusive, esse é o trecho, o título, né? Porque, inclusive, essa é, inclusive, a passagem. Interessante, né? Acho que podia tirar essa minha última parte. A espada da justiça divina é brandida. Acho que é brandida, né? Não é que Deus é mal enviando ele para infinitamente mais que um rebelde teimoso já tenha ofendido. Eu me senti sendo me colocado. Eu me senti... Interessante, né? Interessante, deu tilt.